Fala aí, camarada. E aí, beleza? Tranquilo? Beleza. Bom, tirando o que acontece dentro das quatro linhas pro meu time, que esse ano tá complicado. Não, mas é isso, né? Ano passado foi um ano bom, mas o problema é que o cenário o mundo não ajudou o Santo André, né, cara? Pois é, cara. Não, mas a gente não pode nem reclamar do ano. Bom, o ano passado foi maravilhoso. Mas mesmo desse ano aqui tem muita gente brava e é óbvio que ninguém tá contente com o resultado do time, né? Mas, Sim. por outro lado, o que tá acontecendo é completamente inimaginável, né, meu? A gente tá vivendo uma realidade aí que, de verdade, se não tivesse campeonato, se tivessem cancelado o Campeonato Paulista esse ano, eu confesso que, ó, eu sou louco pelo Paulistão, mas eu não teria nem ficado chateado, não. Não, também não, cara. Eu também sou louco pelo Carioca e acho que não tem condição alguma, né? Todo esse sistema que eles fazem aí para se precaver dos problemas decorrentes da Covid, da pandemia, só é aplicável a um seleto grupo de times aí que tem condições de gastar por jogo rios de dinheiro para fazer testagem, né, manter as condições, os protocolos de segurança e tal, e mesmo assim sem garantia nenhuma, né? Então, Não, e tem uma outra coisa, né? Assim, você pega um time como aqui em São Paulo, a gente tem 4 times que se sobressaem aí do ponto de vista financeiro, e agora a gente tem o quinto, que é o Red Bull, né? Comprou aí o Bragantino. Então, assim, para esses clubes ficarem um ou 2 anos sofrendo nisso tudo é uma coisa. Agora, para a gente, que tem como patrocinador marcas muito menos expressivas e tudo, as marcas não têm condição de colocar dinheiro. O Santo André e a diretoria foram bravos ainda em conseguir manter os patrocinadores, estão aí, trouxe um elenco que, assim, que no papel, para mim, pelo menos era quase tão forte quanto dos anos anteriores, mas você monta um elenco no papel, né? Aí põe para jogar, põe para treinar em janeiro, para jogar o campeonato estadual, um dos mais difíceis do país, em fevereiro, é muito pouco tempo mesmo. Mas não tem jeito, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Vamos ver aí. Mas, Maurício, Mal, posso chamar de Mal? Então, Pode. beleza. É Mal Nosnica? Nosnica. Eu descobri só depois de velho, que é assim que fala, porque eu consegui ir para a Croácia e pedir para uma pessoa lá ler o meu nome. Porque a vida inteira eu falava que era Maurício Nosnica. Meu avô era iugoslavo, né? Veio para cá ainda com a Iugoslávia de pé. E aí a gente, pelos estudos, aí a gente ainda tem a cidade da onde ele fica na Croácia, Antonovac. Entendi. Uma cidadezinha pequena lá. Entendi. Beleza. Mal, então, cara, eu tô muito feliz de estar aqui, né, iniciar esse papo contigo. Eu até hoje eu lembro, né, logo ali quando eu comecei a anunciar as zines de futebol aqui do Deriva, você fez contato comigo, mas eu ainda não era um cara assim tão... vamos dizer assim, acostumado ao Instagram, né? Eu ainda estava muito mais colado ao Facebook. Não, mas eu ainda sou assim, viu, cara? E eu ainda sou assim, pior. E aí eu não consegui nem dar a atenção que você merecia, porque você fez ali um contato maneiro, falando da tua banda e tal, e eu tinha achado naquele momento, cara, uma parada muito maneira, assim, ó, eu fiquei impressionado com a proposta mesmo, né? Mas é isso. Depois, né, quando eu comecei a entender dessa rede aqui, desse mundo aqui do Instagram, e o trabalho também com as zines sobre futebol, elas foram ganhando um tom, um corpo. Aí eu falei, cara, eu tenho que ir atrás daquele cara de novo. Levei uma surra pra te encontrar, porque eu procurava o Maurício, não aparecia e tal. E eu procurava pela caixa de entrada, né, de mensagens e tal, até que eu achei o Mal, né? Mas... Não, relaxa. E eu acho que antes de qualquer coisa, primeiro parabéns, porque o trabalho que você está fazendo aí é magnífico, porque
É duro, né? A gente tá num país que lê super pouco. Quem lê e quem gosta de ler, muitas vezes tem um perfil meio elitista e chato até, né? Porque tem gente que acha que para valer a pena ser escrito tem que ser um formato oficial, né? Quando na verdade isso é uma grande besteira. E outra coisa que você fez para corrigir um erro imperdoável dentro, pelo menos da onde eu venho, do punk, assim, que a gente a vida toda chamou as zines de os zines, né? Tudo bem que eram os, porque a gente falava de os fanzines, mas eu não tenho dúvida que isso é mais uma prova de como o machismo se apropria mesmo de tudo aquilo que é bacana. Ninguém nunca tinha pensado em chamar no feminino. E é óbvio, né? Porque a gente tá falando de uma fan magazine, é óbvio que é uma fanzine, né? E você... Sim. Eu confesso que as primeiras vezes que eu ouvia você falando, eu falava, porra, mano, mas como é que eu vou me acostumar a chamar o zine de azine, né? Não, pode crer, cara. Eu tenho algumas biografias, alguns livros sobre fanzine, e eu nunca tinha visto ninguém chamar fanzine de a fanzine, cara. Sim. Isso foi muito bacana. Eu tentei prestar atenção nisso porque eu falei, cara, isso daí é uma forma bacana de reconhecer, né? Porque nesse momento agora, né, que a gente está vivendo, que a gente está lutando por mais diversidade, por uma sociedade mais crítica sobre seus valores e tal, né? Exato. Nada mais justo do que agir corretamente ou agir da forma mais coerente, né? Pois então, E não é nem forçação de barra, né? Desculpa. Não é nenhuma forçação de barra antes que os caras falem. Meu, é uma palavra feminina, né? É uma revista. Então, tipo, a gente que se enganou aqui, que para variar, a gente sempre coloca as coisas no masculino, né? Isso é uma coisa que a gente tem que reaprender aí. Não só uma questão de diversidade, mas uma questão até de justiça, como é esse caso. Sim, com certeza. E aí, cara, eu comecei a pensar nessa proposta dessas lives e tal, e aí quando eu cheguei no seu nome, eu falei, cara, muito foda, assim, né? Porque você traz a pegada punk, né, da música, da cena, do ambiente, das relações sociais, junto com a zine e trazendo o futebol, né? Porque uma das coisas que eu falo, né, para os meus amigos nos papos, né, é que toda e qualquer pessoa que tenha pensamento progressista, né, quando ela gosta de futebol, ela convive com uma verdade inconveniente, né? Que é um esporte, uma prática social, um evento cultural que tem origem da forma mais escrota possível, né? Nas mãos da elite e tal, mas que, apesar, né, de a gente não ter estado nessa origem e também de a gente não se apropriar do poder de decisão, das decisões desses clubes, o futebol ele foi apropriado pelo povo como um todo, né? Pobres, ricos, mulheres, homens, crianças, jovens, adultos, idosos, né? Foi apropriado de uma forma linda, né? Como uma manifestação cultural, uma festividade, um entretenimento. Então, tem tudo a ver a gente fazer uma abordagem dessa forma como você traz um pouco pra gente hoje, a partir dessa cena, desse cenário punk, trazer o futebol, trazer a questão da identidade do seu time, da sua cidade. É um movimento de territorialização foda, né? Então, e aí depois, conforme eu fui conhecendo o seu trabalho, né, o que você tinha na internet, eu falei, caraca, o cara é foda, né? Aquele blog Mil Camisas, porra, é foda, é justamente aquilo, né, de você se utilizar, seja da zine, do blog, do vídeo, né, como um instrumento contra-hegemônico, né, um instrumento para comunicar coisas marginais. É isso, né? mesmo. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, iniciando esse papo. Mas para começar, cara, eu já trouxe aqui um monte de coisas, né, quem é o mal,
né? E o que é o Anarquizando o Brunão? Bom, de tudo isso aí que você falou, primeira coisa, né? Eu acho que nesse momento eu estou aqui como um porta-voz de todas essas materializações, mas eu sempre procuro deixar o mais amplo e o mais coletivo possível todas essas ações aí, né? Isso que você falou tem muito a ver. Eu também enxergo essa questão do futebol. Os jogos frente à sociedade têm um papel muito especial, né? Tem muitos historiadores e antropólogos que já escreveram sobre isso, mas acho que aqui no Brasil, principalmente o futebol, é um espaço que fez uma série de evoluções em alguns pontos até. Acho até que a gente ainda tem muitos problemas, né, para ser feito, mas é um espaço importante para a sociedade. E eu sempre tentei ver o futebol como torcedor e também gostava de jogar bola, né? E também como pseudo-atleta aí, como isso, como um campo de manifestações, né? Então eu sempre gostei de rock, sempre tive moro aqui em Santo André, no ABC, então tive a oportunidade aí de estar presente na cena punk, principalmente nos anos 90, com a Garotos Podres, Subviventes, DZK, bandas que fizeram assim um pouco da cabeça e do som da minha geração. Tive banda, toquei no Terceira Classe, que era uma banda punk 77 aqui também. E assim, é engraçado, porque teve uma época, ainda nos anos 90, cara, que falar de futebol dentro do punk era um negócio super proibido. Ninguém ia com camisa de time, pegava mal. É um negócio o futebol é o ópio do povo. Todos esses paradigmas que existiam. Eu acho que a gente conseguiu romper isso nos anos 2000, não só dentro da cena punk, como numa cena alternativa que nasceu, que são times de várzea, né? Eu participei da criação aí do Autônomos, que foi um dos primeiros times, junto com a Celeste Proletária, junto com o Corote, o time do 88 Não, que é uma banda também, que tem um time no Sônia Maria em Mauá. Então tudo isso foi ganhando forma, não que eu tivesse abandonado o punk para isso, mas eu sempre gostei de misturar, então assim, eu sempre tentei levar muito do futebol pro punk e trazer muito do punk pro futebol. E o Santo André tem esse discurso da territorialidade, que na verdade eu sempre tomo um super cuidado, né, para não parecer um discurso aí meio nacionalista, meio bairrista. Sim, assim. Mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com nenhuma hegemonia de governo, nem de nada. Tem a ver, cara, com uma coisa que eu acho que é o grande segredo que a gente tem que correr atrás, que é, mano, ser feliz com o que você tem na sua área, com o que está ao seu alcance, cara. Então, e aí quando você usa até o termo do cara que tem essa visão progressista, eu demorei muito para aceitar esse coletivão, assim, né, progressista. E hoje, principalmente frente ao momento que a gente enfrenta no país, né, eu acho que tem que ser essa questão mesmo, uma visão progressista, unindo de anarquistas ao cara que vota no PT. Eu aprendi a entender tudo isso nesse momento como pessoas que estão tentando levar esse Brasil e esse mundo adiante. Então, o Santo André sempre foi um time marginalizado por um lado, né, assim como o Bangu, até de certa maneira. Aliás, tem uma história ótima, né? Eu não sei se eu comentei com você. Em 2004, quando eu fui para o Maracanã ver a final Santo André e Flamengo, cara, até arrepio de lembrar. A primeira coisa que eu vi quando eu desci do ônibus foi uma faixa de pouco mais de nem 2 metros, tinha escrito: a torcida banguense deseja sorte ao Esporte Clube Santo André. Puta, cara, foda. Aquilo ali, eu lembro que a gente, eu até tirei foto, mas a minha foto era na época, ainda não tinha uma máquina digital, era uma máquina tradicional e estava escuro, então nem saiu bacana. Mas enfim, toda essa questão dessa marginalidade e dessa identidade também, eu e os meus amigos e amigas, né, todo mundo que está ali junto, a gente procura materializar de N formas. Então hoje, eu trouxe até uns exemplos aqui, a Zine Anarquizando o Brunão nasceu um pouco porque eu tinha ido para a Argentina e tem uns amigos na Argentina que escrevem o En la Cancha se ven los pingos, que não é um zine de time, mas é um zine de futebol. Por acaso, os caras que fazem são torcedores do All Boys. É o do Feller. Não é Feller.
Ô, caramba, agora ele vai me matar. Não, é porque o Bruno Rodrigues lá do Futebol Café, na primeira live, ele falou de um rapaz que ele conheceu, Feller, que fazia uma zine sobre o All Boys, né? E aí eu tô pra procurá-lo. Quem faz o Enlacante é o Fernandito, que tem uma banda também, que é o Tango 14. Aliás, é um ótimo próximo convidado aí numa edição futura. Te passo os contatos, maneiro. Eles vão adorar. E aí, quando eu tava aqui, eu falei, eu já tinha o projeto com o blog As Mil Camisas, e tinha uma coisa que me incomodava, sabe? Esse fato da gente achar que sempre somos nós contra, né, o outro, contra o inimigo e tal. E muitas vezes a gente não tinha nem noção de quem era o outro time. Então, na verdade, o que a gente fazia? Aqui tem um exemplarzinho. Então a gente sempre deu o mesmo espaço pro mascote do time rival, daquela partida, dava um espaço para falar aqui sobre legal. Aqui para falar da Penapolense. Então, assim, a gente também usava isso para falar do outro time. Aí misturava todas as subculturas, né? O Gui, que era um outro brother que tinha o Expulsos de Campo, que era um vlog sobre futebol e torcida, a gente divulgava ele aqui dentro. A Zine dá uma certa cara de pau pra gente muito interessante, né? Porque aí eu passei a adicionar jogador e falar, escuta, me dá uma palavra para eu colocar. E a gente, nesse meio, a gente nem fala de Zine, a gente fala de jornalzinho, né? Porque até eu explicar pro cara o que é uma fanzine, eu falo, aquele jornalzinho. Mas sabe, a gente pegou muito bem, porque o Santo André não tinha muita informação. Mesmo com a internet, a informação de campo ali, e sempre fica uma outra coisa que sempre me pegou, que é o torcedor que vai uma vez ou outra só e fala, esse 6 é muito ruim. Então, só o fato de ter a escalação, de ter a foto dos jogadores aqui, isso também começou a ajudar um pouco a ter uma maior identidade. A gente faz tudo do bolso, nem quero... Né, já teve gente falando, por que você não vai atrás de apoio e tal? Nem quero. Não é um investimento lá muito alto, porque ele é xerocado, é feito em casa, mas ele é feito coletivamente. Então, por exemplo, tem um colecionador de camisa, o Alexandre Bachega, ele sempre fala sobre uma camisa histórica. Pega um outro cara que gosta mais da parte de times antigos, ele escreve sobre times antigos. Pega uma pessoa que normalmente está em todo jogo e falo para ela contar como é que foi a história dela conhecer o Ramalhão. Põe uma música normalmente. Então pegamos normalmente músicas que relacionam com o futebol e o rock, né? Aí nem só o punk, e coloca um pouquinho. Então foi um formato que aos poucos foi se familiarizando. Nunca tivemos obrigatoriedade com nada, né? A gente não tem nenhuma obrigatoriedade nem com o jogador, nem com a diretoria, nem mesmo com a torcida. A gente já tá... Eu estava até procurando aqui, a gente já está no 7º ano, cara. Peraí. Porra, que maneiro. No nono ano. Eu tive um zine já na época punk, mas ele não durou tanto. O primeiro zine aqui, a primeira zine, é de 2013, da série D. E assim, claro, eu não fiz em todos os jogos, né? Mas sempre que possível eu fui fazendo. E também para colocar um pouco das fotos, porque a gente tem tanta foto hoje que é feita nos jogos, saem uns fotões bonitos aí por todo mundo, não só por mim. E aí a gente vê isso no Facebook, você passou o dedo no Facebook e nunca mais vê a foto. Então acho que isso um panorama geral aí de quem é o Maurício e do que é o Anarquizando o Brunão. Beleza, então você falou que tem uma galera por trás, tanto colaboradores quanto uma galera que chega firme e tal, né? Isso. Essa galera que chega firme são amigos ou de alguma forma era algum grupo que estava sempre presente ali nos jogos e, sabe, decidiu chegar junto para fazer a zine? Então, a gente tem um grupo hoje no estádio que não se identifica como torcida organizada, até porque não é mesmo. É um grupo autônomo que normalmente assiste o primeiro tempo, sempre no ataque. Então a gente assiste o primeiro tempo num lado, depois a gente vai para o outro lado. E por incrível que pareça, essa mobilidade
não só nos coloca em contato com todo mundo, né, pelo fato da gente sair de um lado e para o outro, a gente também fica, o primeiro tempo normalmente é o ataque que fica uma das organizadas, que é a Esquadrão, aí depois a gente sempre dá uma paradinha ali no meio onde fica a Fúria e vai para o outro lado. E esse grupo é um grupo que tem assim esse caráter progressista, mais à esquerda, eu diria, mas com boa parte do pessoal anarquista, muita gente que fez parte da cena punk ou da cena rock. E aí foram nascendo as coisas, né? Teve o projeto da banda, que é o Visitantes, que você estava até tocando aí uns sons, que é uma banda que só canta sobre a torcida, sobre o time. A gente teve... um dos caras desse grupo é o Vladimir, que lançou a semana passada o livro Eles Calaram o Maracanã, um livro sobre a conquista da Copa do Brasil de 2004, que eu me referi aí há pouco. E esse pessoal é o pessoal também que eu me animo até... Eu sou normalmente o cara que fecha a coisa, né? Que pega o texto de todo mundo, bota no papel, dá uma resumida, vou ali numa gráfica e tiro o xerox. Mas mais do que a ajuda deles em si em produzir, eu acho que o entusiasmo que todo mundo tem pelo time e pela torcida e por estar junto ali é o que faz essas coisas acontecerem. Então cada um normalmente faz uma parte do texto, às vezes ajuda a distribuir. Então nasceu um pouco desse grupo, mas ao mesmo tempo esse grupo vai crescendo, vão chegando outras pessoas participam e não necessariamente estão ali nesse grupo que a gente faz parte. Então é uma coisa bem aberta, assim, a gente procura sempre dar bastante espaço e até para jogador e ex-jogador também. A gente às vezes pega aí algum ex-jogador que passou e que acaba ficando... O Santo André tem muito disso, eu não sei aí se com vocês isso acontece, mas a gente acaba tendo uma relação muito próxima com os jogadores. Não vou dizer que é uma amizade, né? Pelo menos não com todos, mas a gente acaba tendo... As redes sociais ajudaram isso. Então a gente tá cheio de ex-jogador aí que até hoje o Santo André tá jogando, você vê os caras comentando, curtindo. Maneiro, até ex-jogador acaba participando. Maneiro. Muito bacana, cara, muito bacana. E assim, você falou que a distribuição era por vocês, a produção, o custo e tal, né? Essas edições, pô, você já tem aí um bom tempo de produção, né? Você falou 2013, né? Vocês tiveram algum cuidado, assim, para fazer um arquivo disso, para manter essa memória? Ou vocês acham que não precisa disso, que a parada tem que circular e que não tem que guardar essa memória? Vocês chegaram a se preocupar com isso? Eu sou um colecionador de bugiganga, de papel. Então, assim, eu tenho quase todos impressos. Eu só não tenho todos impressos, porque sabe o que acontece? Eu também eu sou bem desprendido em termos disso. Porque às vezes por exemplo, eu vou mandar uma flâmula para um amigo aí de Franca. Eu falei, pô, deixa eu mandar uma zine pro cara dar uma olhada. Então, às vezes, eu até acabo mandando. Mas como tudo foi feito... eu não fiz o esquema de recortar. Acho que os primeiros eu fiz assim. E esses eu guardei uma versão impressa. Mas... Os seguintes, a gente já tinha tecnologias mais avançadas aí do que quando eu comecei a fazer fanzine. Então todos eles eu acabei montando, tá num PowerPoint mesmo toscão, mas pelo menos estão todos salvos ali. E o que eu tenho na minha cabeça é que daqui mais algum tempo, sei lá, se a hora que fizer 10 anos, tentar imprimir pelo menos um blocão de tudo e aí levar no estádio, enfim, ver o que a gente faz com isso. Mas sim, teve essa preocupação. Depois que as coisas ficaram mais fáceis, eu tenho a preocupação não só da Zine, mas também de fotografar todo o jogo do Santo André. Então, todo o jogo do Santo André, eu faço questão de... A gente já teve outras pessoas que também fizeram e ainda fazem isso, né? Eu acho muito importante, porque hoje a gente vê a dificuldade que é encontrar material dos anos 80, 90, né? Tudo bem, naquela época, ter uma câmera fotográfica dentro do estádio era muito esquisito. Agora já é mais normal, mas às vezes a gente faz essas fotos e elas acabam... Você nunca vê para onde elas vão. Então eu tenho tudo bem arquivadinho, bem guardado. Maneiro. E vem cá, qual é por meio dessas zines, né? Você vai lá, vai você e o seu grupo lá distribuir essas zines no estádio. Vocês conseguem traçar assim, qual é o perfil dos seus leitores e leitoras? Vocês tinham alguma meta assim, de quem vocês queriam atingir? Porque assim, é uma zine que eu acho ela de respeito. Assim, vocês conseguem
num formato muito compacto, trazer uma série de informações muito bacanas, assim, né? E é isso que você estava falando, né? Algumas vezes você tem lá um cara que está no estádio assistindo o jogo, mas que ele não tem a vivência do time no estádio, que ele não acompanha, né? Então fica naquela coisa de não saber quem são os jogadores, isso, aquilo. E esse formato de zine, pelo que eu vejo, ele traz uma carga de informação foda pra torcida, né? E aí a pergunta que eu faço é, quando vocês começaram a distribuir essas zines, você tinha alguma meta, assim, eu quero atingir tal perfil da torcida ou não? E dentro desse período que vocês estão distribuindo essa zine, qual é o perfil, então, que vocês conseguiram manter relação, né? Construir relações, né? Então, aí, cara, eu preciso explicar para vocês como é que funciona, até enquanto ainda estava aberto e tendo público, né? Como é que funciona o estádio de Santo André? O Bruno José Daniel é um estádio que normalmente recebe uma média aí de público de 2.500 a 3.000 pessoas numa Série A1 e de umas 1.500 a 2 e pouco numa Série A2. Isso faz com que, ao invés da gente usar os dois lados do estádio, normalmente a gente use somente um lado. O nosso grupo e as organizadas, existe hoje cerca de 1.000 torcedores do Santo André, que são torcedores fanáticos, que vão assim em todos os jogos em casa, e desse grupo a gente tem aí, sei lá, umas 10% desse público, umas 100 de 100 a 200 pessoas que viajam inclusive e vão e assistem o clube fora de Santo André. Isso faz com que a gente tenha uma harmonia no estádio muito importante. A gente tem hoje 4 organizadas, né, que convivem num espaço pequeno, que exigiu muito respeito mútuo entre elas, né, porque estamos falando de 4 grupos que cantam, que têm visões diferentes até do que é torcer. A Esquadrão é uma barra, a Fúria é uma torcida mais tradicional, a Tuda é a velha guarda, e agora está surgindo aí a Mancha Azul, que é uma torcida nova, Máfia Azul, aliás, desculpa. Fora outros grupos, né, como esse grupo nosso, como o grupo da Ramalhonautas, que é um pessoal que é historiador e mais ligado também à divulgação da história do time na internet. Então isso aí faz com que alguns rostos sejam meio conhecidos, né? Então, quando a gente faz a zine, a gente tem 2 grandes públicos. O primeiro público é esse cara que gosta pra caramba do time e que, por exemplo, tem o Joel, que é um torcedor que é da Tuda, acompanha o time há mais de 40 anos. O Joel tem um quarto na casa dele que, cara, nem o teto tem espaço mais. Ele imprime foto, ele monta ônibus, ele faz caneca. Então esse é um cara que, assim, essa informação talvez nem tenha muita novidade para ele, mas ele é um colecionador de coisas, ele gosta disso. Então esse público, assim como o pessoal das organizadas, que já tem um baita de um nível de relacionamento com o time. O outro grande público, que para mim são os tiozão e as tiazona que vão pro estádio, mas que não tem tanta frequência, as crianças que estão lá, e óbvio, né, principalmente pela nossa pegada, sempre que aparece alguma turminha mais que você vê que tem um perfil de roqueiro e de punk, assim, são os caras que a gente faz muita questão de entregar. Criança porque a gente sabe como é difícil desafiar essa hegemonia aí de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, aqui no estado de São Paulo, né? Então, com isso a gente começa a dar um pouquinho de alimento para essa criança olhar e falar assim, caramba, que legal, putz, olha uma história divertida, uma aventura aqui, papapá. Os tiozão, que a gente também faz questão de manter os torcedores antigos, porque tem muita história. E o Zine também tem a Zine também tem essa preocupação de levantar um pouco do passado. Então é muito comum, às vezes, a gente está entregando e o cara fala assim, nossa, essa foto aqui de 81, eu já vim aqui no estádio e eu tenho uma história para te contar. Aí o cara pega, às vezes, e conta uma história e a gente põe no próximo número e tal. Foda, foda. Então hoje, o que a gente consegue fazer é assim, primeiro a gente leva normalmente, depende do jogo, de 100 a 200 até a 300 cópias a gente já levou. Normalmente a gente tenta atingir 10% do público.
dá um pouco de frustração, porque às vezes você entrega para uma pessoa. E assim, a gente não distribui, a gente entrega. Zine a Zine, Sim. a gente pega e fala, cara, ó, tem gente que fala, é o jornalzinho, eu já conheço, tem gente que já vem pedir, né? A gente Sim. entrega na porta do estádio antes de entrar. Então, normalmente a gente divide, distribui um pouco ali, o pessoal tá tomando cerveja, tal. Então a gente tem essas pessoas, mas às vezes tem gente que você vê que é turistão que tá vindo ali, eu falo, putz, esse cara precisava saber. Aí a gente você vai lá e fala, o cara já fala não. Eu fico até puto, eu falo, seu filho da puta, deixa eu falar o que eu tô fazendo aqui, eu não tô vendendo, isso aqui é um informativo, informação. Mas ainda assim, é comum a gente entrar ali na bilheteria, principalmente, e achar uns 10, 15 jogados no chão. Que eu recolho, passo uma mãozinha de um lado e do outro, sim, e já distribuo de novo. A mesma coisa lá dentro. Às vezes a gente entra dentro passou como esse formato também, tem outra coisa. Dobrou e pôs no bolso, polícia não enche o saco. Porque a polícia aqui enche o saco de muita coisa. Não pode guardar chuva, não pode coisa de... A mulher entra com um bebê de colo, não pode fralda, enfim. Então esse também tem esse esquema, que é uma zine que a gente quer que o cara leia dentro do estádio, sabe? Para minimamente esse cara ter saborear a partida e tudo que ele for ver ali de um jeito mais bacana. E então assim, é isso. Não vou dizer que tem um público muito específico, mas a gente tem esse cuidado de fazer. Uma coisa que a gente fez dos primeiros números para os últimos, a gente aumentou um pouquinho o tamanho das letras. Ainda é pequena a letra, para caber todo esse conteúdo, mas a gente procura pelo menos trabalhar espaçamento, porque o pessoal mais velho sempre fala, puta, Maurício, eu não consigo ler às vezes ali, principalmente o que fica no negativo, né, o que está no fundo preto escrito em branco. E uma coisa também que eu acho bacana é assim, a mídia a gente tem um jornal local, né, o Diário do Grande ABC. Ele dá uma puta de uma visibilidade incrível pro time, mas não dá pra torcida. Eu sempre achei que esse é um erro da mídia como um todo. Então, normalmente, as capas, a gente sempre tenta dar vazão à própria torcida. Então, e todo mundo que tá aqui é todo mundo conhecido, é o X, enfim. A gente chega aqui e no outro jogo, a gente entrega, inclusive, principalmente para essas pessoas. Fala, mano, saiu sua foto aqui. Então também tem essa questão do cara, porra, meu, sabe, odeia a mídia, seja a mídia, é isso que a gente tenta fazer. Não, isso que você traz, cara, que eu acho que é a alma, como é que eu posso dizer, é a grande razão da gente tomar a atitude de criar zines no futebol, que é criar zines com a cara da torcida. Porque, e principalmente hoje, que a gente está nesse movimento aí de criar a TV do clube no YouTube, a revista do clube não sei o que lá, e que sempre é uma coisa mega institucional, sabe? Sim. Eu acho que chega ao cúmulo do exagero de parecer que você tá jogando sozinho o jogo, porque os caras não falam nem o nome dos jogadores do time adversário, sabe? Pois então. É uma coisa muito escrota, né? Então, eu vejo que a grande razão de você criar uma zine dentro de um clube de futebol, né, para um clube de futebol, é você trazer a torcida na capa, no conteúdo, que seja o instrumento de porta-voz da torcida, né, que traga ali as características da torcida junto com as informações do clube, né, e eu acho que isso daí é o maior exemplo de atitude zineira mesmo, né, então é muito bacana. E sabe uma outra coisa que é bacana, assim, a gente faz na verdade, um casadinho, né? Porque normalmente eu imprimo no dia do jogo, porque eu tento esperar até a última hora para sair com uma escalação bacana, e depois a gente disponibiliza ele no Facebook. Então o cara pode ir lá e ler. Eu não acho que é a mesma coisa, claro. Mas, pelo menos pro cara que acontece às vezes do cara que fala, porra, meu, eu vi que eu cheguei tarde, você tem a zine ainda aí? E já acabou. Então, para o cara não ficar tão frustrado, a gente acaba botando. E às vezes até a gente entrega para familiar de jogador, sabe? A gente conhece, como eu te falei, como é tudo muito próximo ali, a gente sabe, pô, tá ali a namorada do Wellington, que era o nosso zagueiro, que hoje tá no ABC. Falou, entrega lá pro Wellington, tem uma foto dele aí bacana.
Então Maneiro. acaba abraçando como um todo, assim. Maneiro, maneiro. Pô, muito bacana, foda, foda. E vem cá, anarquizando o Brunão, o blog lá Mil Camisas, que eu acho que é uma coisa mais particular sua, né? Não é mais um trabalho seu, né, do que um trabalho coletivo. Fala um pouco do Mil Camisas, assim, qual foi a parada ali? Porque da mesma forma da Zine, é também uma atitude de faça você mesmo, eu quero compartilhar o meu pensamento, as minhas ideias, os meus gostos, né, através de algo alternativo, independente. O que é o Mil Camisas? Então, o Mil Camisas surgiu mais ou menos pelo mesmo motivo, sabe? Porque o futebol é muito rico como cultura, cara, sabe? Dessa parte aqui da minha biblioteca, aqui, ó, daqui pra cá, é praticamente só de futebol. Dá pra você fazer qualquer coisa com futebol. Tem romance, tem aventura, tem terror, tem tudo que acontece, né? E eu sempre gostei muito do futebol, principalmente das cidades menores, né? Então, meu pai é de Assis, é uma cidade do interior aqui de São Paulo, e então meu pai sempre teve essa questão os times do interior, qualquer cidade que a gente ia, puta, vamos dar uma passada para conhecer o estádio e tal. E eu comecei a comprar, quando moleque, eu sempre tive camisas de outros times, né? Não só do Santo André, mas eu gostava de camisas alternativas. Eu lembro que eu tive a do Bragantino, de 91, pô, né, que era um time que todo mundo ficou prestando atenção. E aí um dia eu percebi que eu tinha perdido essa camisa, já isso 10 anos depois e tal. E eu falei, pô, é uma pena, né? Porque é uma memória tão bacana que eu tinha. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um blog para registrar via as camisas que eu tenho as histórias desses times. Começou por aí. Foda. Aí eu falei, pô, mas mais do que as camisas, eu também tenho relação com esses times quando eu vou nos jogos do Santo André, né? O Santo André jogou Série A, B, C e D do Brasileiro, Série A1 e Série A2 do Paulista, Copa Paulista. Então, assim, a diversidade de times que a gente já jogou é muito grande. Então eu comecei também com isso registrar um pouco do dia a dia no estádio. Aí eu comecei eu sempre gostei de ver jogos de outros times também. Comecei a fotografar e registrar esses times. Aí comecei a falar, pô, eu tenho tanta foto de estádio que eu ia e tirava foto, assim, pra mim era quase um ponto turístico. Não, e era foda, é foda o tipo de foto que é sempre a fachada, a entrada, o nome do estádio. Eu acho isso daí de um registro de memória genial. Incrível. E genial. É uma coisa que, assim, eu acho que em algum momento isso vai acabar, né, meu? A gente tá vivendo tanta mudança aí Bom, eu sei muito pouco do futebol do Rio, perto do que eu gostaria de saber, né? Tive já algumas vezes, nas cidades mais Resende, assim, até já fui nos estádios e tal. Mas aqui em São Paulo, o interior de São Paulo é riquíssimo pro futebol, cara. A gente teve, sei lá, cerca de 300 times. Tem alguns... E a gente hoje tem 4 divisões, mas já tivemos 6 divisões. Então quase toda a cidade tem seu estádio, tem seu time, tem sua história. Então o blog As Mil Camisas, ele de certa maneira tenta registrar os últimos suspiros de um futebol que está se acabando, né? Esse futebol de uma cidade que tinha um estádio no centro, que agora normalmente já foi derrubado ou está sendo derrubado para construir um prédio, porque a área ficou supervalorizada. Então, alguns times deixam de existir, outros conseguem ainda. O Votuporanguense, que é um time daqui do interior, por exemplo, vendeu o estádio no centro da cidade e montou um outro numa região mais periférica. Mas em Salto, por exemplo, os caras não tem jeito. Os estádios vão ao chão, sobem prédios e simplesmente o futebol vai se acabando. Então, de certa maneira, o blog As Mil Camisas tenta fazer um registro para que daqui a, sei lá, 50 anos, uma criança que nasce em Lençóis Paulista possa falar assim, meu, a gente já teve um time, já teve um estádio, puta, se botar na internet... Tanto que eu pego assim, às vezes eu até faço o teste. E eu faço esse teste no Google, eu pego um estádio de uma cidade muito pequena, cara, às vezes só tem o meu registro. Às vezes não tem nem no Google Maps para você chegar no estádio com o endereço, o Google Maps ou o Waze nem localizam isso. Então é um trabalho de formiguinha, assim, para tentar fazer esse registro. Não só em São Paulo, né? O blog, assim,
já foi aí para o Rio, como eu disse, mas já teve vários lugares do Brasil. A gente tinha uma época que era barato ir para Argentina, tinha uma linha, não sei se você sabia, tinha uma linha aérea que chamava Pluna, era uma linha aérea uruguaia. Montevidéu, fazia ali o... Não, e custava R$200, cara. Sim, eu lembro que a gente pagava, barato. a gente gastava R$600 e ia no todo. A gente foi 10 carnavais seguidos. Eu, o Guilherme, que fazia o expulso de campo, a Mari, minha companheira, e a gente, então, ia, e aí pegava tipo 10 jogos lá, ia em 10 estádios diferentes, ia entrevistar os capos da torcida lá, entrava no meio dos caras, papapá. Então a gente fez isso na América Latina, tive assim. Eu trabalho o ano inteiro, guardo uma grana do ano e faço uma viagem foda no fim do ano. Então a gente conseguiu ir para o leste europeu, Croácia, Eslovênia, Sérvia, Bulgária, Romênia. Foda. Então todos esses lugares, registrando estádio, quando possível registrava conversa com torcida, alguma coisa nesse sentido. Para tentar mostrar essa amplitude do futebol, né, cara? Porque sim, sim. É um jeito de... É uma cultura nossa, meu. Maneiro. Não, foda. Eu não comentei antes, né? Eu tenho uma atenção especial para o Santo André, né? Muito em razão de um amigo de infância, que foi... Eu não lembro a camisa, mas ele era o camisa 10 do Santo André, da Copinha de 2003. O Deni. Porra, o Deni, pode crer, o Deni jogou aí, né? O Deni é cria de Marechal Hermes, meu amigo de infância e tal. A gente na época fazia escolinha de futebol do Flamengo, ia pra escolinha e tal. Eu fiquei super orgulhoso de vê-lo jogando a Copa São Paulo, sendo campeão e tal. E aquele time era foda, tinha o Nunes, tinha o Richarlison, né? Era um time bacana, né, cara? Porra, era foda aquele time. Então... Esse livro que eu comentei aí que o Vladimir lançou sobre a Copa do Brasil, o Vladimir fez um livro muito bacana exatamente por isso, porque ele vai muito além da Copa do Brasil. Ele mostra que, na verdade, todo esse movimento que culminou não só na conquista da Copa do Brasil, mas na Libertadores de 2005, ele começa em 2003 com o Santo André sendo campeão da Copinha, com o Deni e com todo mundo, com o Júnior. O Deni chegou a jogar no time principal do Santo André depois. Sim. Acabou indo. Ele saiu do Santo André e, se eu não me engano, ele voltou. Era um jogador que a gente gostava bastante, cara. E jogava bola pra cacete. Era jogava bola pra caramba, cara. O Deni era. Eu lembro, assim, né? Eu, moleque, né? Porra, o Deni era o cara que dava show, assim, ganhava prêmio, sabe? Era considerado o melhor jogador de campeonato e tal, mas é isso, ele não conseguiu se desenvolver aqui no Rio de Janeiro, aí foi para São Paulo, teve esse destaque no Santo André, né? E aí depois ele foi pro exterior e fez carreira no exterior, né? Ele já parou de jogar, recentemente eu tava conversando com ele pelo Instagram, né? Ele parou de jogar, mas ele tava lá em Malta, né, jogando lá em Malta, jogou parece que na Islândia. Então ele foi para esse futebol lá do B e mandou bem, assim, sabe? Era considerado rei, né? Que, sabe, as pessoas acham que, né, a gente vive achando que ser jogador de futebol é fácil, né, cara? Sim, sim. A gente olha esse 1% de cara aí que é completamente fora da curva e é multimilionário e acha que a vida de jogador de futebol no Brasil é isso. E eu fico muito contente quando esses caras conseguem ir para Malta, para qualquer que seja esses países aí do lado B, C do futebol, porque pelo menos o que eu imagino é o seguinte, falo, cara, o cara tá jogando bola, tá ganhando uma grana bacana e vai poder ter uma continuidade de vida com um mínimo de qualidade, porque, cara, quantos e quantos jogadores jogaram Copinha, ou agora, eu vejo o time do Santo André agora aí, por mais que eu esteja bravo por a gente estar mal, mas, cara, é jogador que é um trabalhador, né, que trabalhou janeiro, fevereiro, ainda graças à pandemia, ainda está se mantendo até agora, mas normalmente ia ter trabalhado 3, 4 meses, e aí, cara, não tem contrato, porque a gente não tem, normalmente, segundo semestre. Esse ano a gente vai ter, estamos no grupo do Bangu, né, na Série D, mas
é outra realidade financeira, não dá para manter o mesmo time que mantém aqui para o Paulista. Então, e quando eu vejo assim que esses jogadores que a gente admira tal, e conseguiram ir para fora, eu fico bem contente, viu, cara? Também, Porque cara, fico muito contente. É tudo muito guerreiro esses moleques, cara. Sim, são zoeiros com também. certeza. Tem, claro, né, assim, principalmente a molecada quando mais jovem, o jogador de futebol tem esse... principalmente o jogador que vem sem muita condição de preparo social, chega de repente no futebol, ganha uma grana, já pensa em comprar em carro e tal. Mas, cara, ainda assim eu acho que para um país como o nosso é uma vitória. Sim. Uma vitória, com certeza. Cara, e assim, anarquizando, Brunão, 1000 camisas e a banda, né? Fala um pouco da banda, fala um pouco da pegada da banda, da relação, né, com Santo André, essa questão também da cena punk aí em Santo André, no ABC Paulista. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é algo muito bacana, assim, para se conhecer, sabe? A banda chama Visitantes, né? Depois aí se você colocar no YouTube Visitantes, Punk Rock, Santo André, Sim. Aparecem alguns links aí. A gente tem alguns clipes todos feitos bem caseiramente. E a banda nasceu, na verdade, por um movimento prévio de uma outra banda que chamava Fora de Jogo, que foi uma banda que nasceu dentro de um time de futebol, que é o Autônomos, né? Que era um time que surgiu... Fez 15 anos agora, no 1º de maio, a gente, né, usa a data como marco. Ela nasceu, acho que foi o primeiro time assim, a ter fardamento e jogar a várzea com um bando de punk mesmo ali, perna de pau pra cacete no começo. O time era bem ruim, mas que foi evoluindo. Hoje o time... E a camisa é bem foda, eu acho aquela camisa foda. O Autônomos, inclusive, teve no Rio, num projeto, eu esqueci o nome daquele jogador, que tem um time aí no Rio também bem politizado, na ilha, não sei se é a Ilha do Governador, eu lembro que eles falaram que é um lugar que tem que ir de barco para jogar, até o Autônomos foi fazer um amistoso. Ah, Paquetá. Então, isso, é o pessoal de Paquetá. Lá no Municipal, o Afonsinho. O Afonsinho, é isso aí. É isso. E aí nesse time a gente tinham pessoas que tinham diversas bandas, mas não vou dizer que estava cansado, não, mas é que a gente entrou nessa vibe do futebol e de repente aquilo foi tão legal, cara, que era um negócio tão novo pra gente, sabe? Você chegava a gente de vez em quando ia pro show de chuteira e a gente se encontrava lá, então foi criando esse ânimo, a gente falou, porra, a gente podia fazer uma banda para cantar as músicas da torcida, então a gente fazia a versão do Escapé, e começou a escrever algumas músicas em cima até brincando, fazendo umas paródias e tal, sempre falando disso, mas aí de uma coisa mais ampla do futebol, não era para nenhum time. Mas como 3 dos integrantes da banda, eu, o João e o Gui, torcíamos pro Santo André, e surgiu uma oportunidade, eu falei, vamos gravar o hino na versão meio rock, assim, mais punk e tal. Vamos. Gravamos o hino. E esse hino ficou encostado. Quer que eu ponha aqui pra tocar? Põe aí o jabá. Vamos botar aqui, ó. Muito bom, muito bom. A gente ficou emocionado mesmo, cara, na final de 2018.
de 2019. Ô, Mal, deu uma travada aí em você, calma aí. Deu uma travada aí. Alô? Tá ouvindo? Fala aí, pra ver se... Voltou? Alô? A imagem congelou. Deve ter dado alguma instabilidade aí na... Põe essas músicas ruins aí pra tocar, ó. A banda derruba até a internet. Nada. Vai, pode continuar, que eu acho que melhorou agora. Então, pra gente a grande emoção foi que as músicas do Visitantes foram tocadas no estádio, nas caixonas do estádio. Porra, sério? Durante toda a fase final. E quando o Santo André levantou a taça de campeão da Série A2 contra a Inter de Limeira em 2020, foi com a nossa versão do hino, cara. Então, assim, em 2019. Que foda. A gente ficou... Que foda. Nossa, foi bem bacana. Não, porra, foda. Não, e aí, assim, então, dessa banda que era o Fora de Jogo, a gente começou, depois da gravação do hino, a gente falou, porra, a gente devia fazer isso aí aqui pro Santo André, porque tem muita historinha de arquibancada, tem muito personagem antigo, então a única questão é que, e aí tem uma certa dualidade, é que às vezes a gente faz as músicas ainda tem uma pegada punk muito forte, e tirando o nosso grupo ali e um outro que ainda curte um pouco mais de punk, até de vez em quando vem uns tiozinhos e fala, Maurício, eu gosto das músicas, mas elas são barulhentas, né? Então a gente até tem repensado algumas das músicas assim para deixar as coisas um pouco, porque aí a ideia não é nem ter não é ser necessariamente só uma banda punk, é ser alguma coisa que transpareça ali a realidade do estádio como um todo, né? Sim. Então a gente até tem... O próximo disco vai estar mais leve. A gente tem 3 discos já lançados, 3 EPs, né? Foda. E o quarto tá pronto aí, nós estamos só esperando o Guilherme, baterista, ter coragem de entrar no estúdio, porque a gente fica com medo da Covid. Sim. E como é que as pessoas podem adquirir o CD, o álbum, assim? É fácil? Tem nesses canais aí de, sei lá, alguma coisa aí? Não, como é que consegue? Então, o jeito certo é ir no jogo do Santo André. A gente brinca no que jogo porque a gente sempre tem CD lá com a gente, né, na saída do estádio a gente Bacana. entrega. Agora, também falando conosco aí pela internet, a gente dá um jeito de mandar. A gente tem as MP3 conosco, mas assim, eu não tive paciência ainda de fazer essa mudança, não, de entrar nesse mundo da música digital. Eu não gosto também, pra falar a verdade, cara. Eu acho que as músicas são... Eu sei que 90% de quem ouve música hoje discorda, mas pra mim a gente tem os encartes, tem um mínimo de um cuidadinho ali, que a gente quer que o cara pegue, leia, a gente explica o que é. As músicas estão sempre mais ou menos interligadas, sabe? A gente não é assim... Eu não sei se minha cabeça ainda muda um pouco, mas a ideia é que continue saindo tudo em CDzinho, né? A gente não teve coragem de fazer um vinil, mas são todas em CD. E quem falar assim, mas me manda as MP3, aí a gente manda, tudo bem, manda de graça até, nem cobra nada, óbvio. Sim. Uma música que eu curti muito escutar, né, logo quando você me mandou, foi o Dia de Jogo Fora. Eu achei essa música foda, assim, curti muito, assim, a sonoridade dela é empolgante, assim, então eu curti muito. Mas fiquei curioso, né, de saber quem é Dona Tosca. Então, a Dona Tosca, velho, era uma senhora... A Tosca? Era uma senhora que faz parte de uma coisa que cada vez a gente vê menos no estádio, né? Porque ela fazia parte da Tuda, que é a torcida hoje, que é a velha guarda aí do Santo André, né? Ia em todos os jogos, curtia. Tem uma história incrível dela, uma época que ela estava até meio adoentada, já que o pessoal deu bronca, falou, a senhora não vai no jogo, hoje trancaram a coitada em casa e ela pulou a janela, apareceu lá no estádio, deu um maior rebuço, tá? E ela infelizmente faleceu em 2018, se eu não me engano, e aí a música é uma homenagem
para ela, mas ao mesmo tempo uma celebração coletiva, assim, não só dela como pessoa, mas de tudo que ela representa como torcedora, né? Principalmente por ser mulher. A gente sabe o quanto é difícil ainda a mulher ter essa liberdade no futebol. A gente acha que não, que já é fácil, mas é muito fácil para quem é. O moleque nasce jogando bola e torcendo por um time, né? A menina ainda passa por muito perrengue para poder assumir isso numa boa e tal. E ela frequentou o estádio até bem próximo da época que ela faleceu mesmo. Não abandonou não, e era uma das torcedoras mais antigas da nossa arquibancada. Não, isso daí eu acho foda, sabe? E a minha maior preocupação é que com essa modernização do futebol, a gente perca esses símbolos, né? Por coincidência, na última live que foi com o pessoal do Almanac do Gipão, uma das zines deles, né? Tem na capa a Dona Gisélia, que é uma torcedora símbolo do Sergipe, né? E aí vocês também têm a Dona Tosca, né? Isso. Tosca, né? Tem ela, né? E essas figuras, né? Não só mostram essa questão do amor ao time, uma caixa de memória do time, né, de quem acompanha o time, mas também é uma figura que mostra esse lado mais popular do futebol, né, esse lado mais, como é que eu posso dizer, mais estádio mesmo, né, mais alçapão, né, porque hoje... Não, pode falar. Não, pode terminar, terminei. Não, é porque hoje, né, a gente tá vendo, eu também falo muito do lugar aqui do Rio de Janeiro, né, mas eu acho que não é nada diferente da capital lá de São Paulo. Mas a gente tá vendo agora uma mudança no perfil de torcida e de torcer nos estádios aqui do Rio de Janeiro, que é foda, né, porque é uma forma de torcer muito mais de tirar selfie, de tirar foto, né, de cada um no seu quadrado, né, de pouca energia coletiva, né, e cada vez mais a gente está vendo figuras tradicionais das torcidas dos grandes clubes, e até mesmo dos pequenos clubes, apesar que ainda é um impacto menor, porque eles ainda jogam nos seus estádios, com ingresso barato, popular, né? Mas você vai num jogo do Maracanã, cada vez menos você vê torcedores símbolos, aqueles torcedores que você via na geral, aqueles torcedores que você via no lado mais popular da torcida, né? E eu creio que começa a ficar tudo muito pausterizado, né? Uma coisa meio padronizada, sem sentimento, né? Sem amor, né? Eu não tô falando que essa galera não tem amor, mas pelo menos não explicita com o corpo, né? Então, o que você vê é só marca da Nike, da Adidas, né? A bolsa do Louis Vuitton, isso, aquilo, mas você não vê aquilo que é do improviso, do arranjo, né? É o cara que tem aquela camisa desde a década de 70 e ele guarda com carinho, né? Pra mostrar lá que ele tem, né? Pô, isso daí eu acho muito ruim. E tem uma outra coisa que eu sinto falta também, é que assim, cara, o estádio sempre foi um espaço pros desajustados, vamos dizer assim, sim, né? É o espaço em que o bêbado, literalmente o bêbado ele tá lá dentro, né, cara? E assim, ele fala entrava. Que nem você. Ele entrava, você tem o louco, aqui tem muita gente que a gente chama de louco, tô falando isso até... É um erro usar essa terminologia, mas sim, o cara que não que realmente não tá nesse mundo aqui, mano, o estádio tinha muita gente assim, cara. E é um público que, sem dúvida nenhuma, cada vez mais vai sendo varrido principalmente com as grandes arenas. Por isso que, no fundo, por mais que por um lado a gente reclame que o nosso estádio aqui nunca está 100% pronto, é o estádio da Prefeitura Municipal, né? Agora, pra você ter uma ideia, nós estamos jogando no Canindé. A gente não ganhou nenhuma partida em casa esse Paulistão, muito disso porque a gente não está jogando em casa, a gente está jogando no estádio que não é nosso.
porque a prefeitura vai colocar o gramado sintético aqui. Entendi. E a gente, enfim, já nem reclamo mais, porque eu também já engoli, mas a gente ainda tem uma arquibancada que, tirando os jogos contra os 4 da capital Baixada, aí, que são jogos normalmente mais caros, a gente está falando de ingressos que não são lá tão caros, então a gente consegue ter ainda esse público que é mais doidão, assim, que é mais fora da curva mesmo, e que, cara, não tem mais espaço na sociedade, né, meu? É muito louco isso. Você imaginar que se você não tiver ali encaixadinho, trabalho, escola, faculdade, família, se você tá fora dessa, cara, você tá muito marginalizado, né? Você não tem muita opção. E eu acho que, meu, algumas pessoas caem nessa às vezes até por um problema de saúde psíquica mesmo, mas outras estão nessa porque, sei lá, porque o cara é diferente mesmo. E no estádio do Santo André sempre teve muita gente assim, que você falava, mano, o cara vem, às vezes não falava coisa com coisa, mas estava ali cantando no meio da coisa, sabe? E eu acho que esse é o papel mais legal do estádio, cara. É uma coisa que, e principalmente como no nosso estádio, de novo, não tem cadeira cativa, não tem coberta, não tem nada. Então vai chegar o cara burguesão ali que chegou de Mercedes, vai sentar no concretão duro do nosso lado ali, do cara que não tem trabalho, que usa droga o dia inteiro e que talvez tenha uma vida curta, mas tá ali, velho, convivendo. Então isso eu acho muito importante, porque pelo menos fica um pouco mais difícil do cara fechar os olhos pro que é a realidade, né? O nosso estádio não é branco, eu gosto disso pra caramba, eu sou branquelão aqui, homem, né? Fico sempre E travou aí, ô Mal. Opa, voltou. Travou. Travou, mas voltou. Enfim, eu tava dizendo só que o nosso estádio tem um pouco dessa diversidade, que isso pelo menos me faz muito bem, sabe? Diversidade de social, ricos, pobres, não é um estádio que é só branquelo, não é um estádio que é só de gente jovem, tem gente mais velha, tem negro, tem negra, enfim, é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa... tende a ser um espaço mais democrático possível, por mais que cada vez mais ainda seja difícil para isso. Bacana. Pô, cara, o papo tá muito bom, né? Eu acho que tudo que você trouxe aqui hoje mostra, né, com todas as características possíveis, o que é essa atitude zineira, né? Essa atitude de criar uma mídia alternativa, de criar uma mídia independente, de fazer você mesmo, de trazer a voz, o olhar da torcida, aquilo que está fora do clube, né? Então, pô, muito bom isso, cara, muito bom saber dessas experiências, né? Porque uma das coisas que me mobilizou também foi saber que tem poucas experiências desse sentido no Brasil, né? Quando eu pesquiso na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, caraca, um monte de torcida tem zine, um monte de torcida faz alguma coisa para ter um canal de comunicação, né? E eu vejo que aqui no Brasil a coisa fica muito mais associada a você criar um canal no YouTube ou você ter um blog apenas, né? E eu acho que isso aí, de certa forma... Ou só rede social mesmo. Ou só rede Facebook, social. É verdade. Isso. E que eu creio que dessa forma você não consegue atingir determinados públicos que está ali no estádio, que não está nesse meio, né? Que não está na rede social, não está no YouTube, não está em blog, né? Então, eu valorizo bastante toda e qualquer iniciativa que consiga materializar, concretizar, imprimir, né? Esse faça você mesma, esse compartilhar pensamentos, ideias, gostos, né? Recentemente eu recebi lá um lote de zines sobre futebol mais antigos e por coincidência apareceu
né? Aquele que eu te mandei lá, a foto, né? Pior que eu não sei onde é que eu botei aqui. Apareceu aquele do... Eu acho que é de Bragança Paulista, com um texto seu sobre futebol, contra o futebol moderno. Foi isso? Não, é daqui do ABC mesmo. Era um zine do Ah, do Tuca. ABC, tem razão. Isso. Do próprio ABC. Que é uma zine mais de cena musical, cena cultural, Isso. e que ali tinha um texto seu sobre Futebol essa moderno. questão contra o futebol moderno. Você já foi uma participação apenas, ou você Foi. já circulou, já produziu coisas para outras zines e tal? Não, nessa zine aí foi só uma participação. O editor até frequentava as arquibancadas aí do Santo André, que é o Tuca. Acabou depois até... hoje está em Portugal, inclusive. E ele me pediu, era um dia 1º por coincidência, era um 1º de maio, até era uma zine falando sobre o Dia do Trabalhador. E aí eu falei, vamos pôr alguma coisa falando aí sobre o que é, como é que isso se converte. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante que você falou aí em cima, às vezes as pessoas têm um pouco de medo, muita gente tem preguiça, né? Infelizmente eu vejo que tem muita gente preguiçosa no nosso meio aí, que a gente tem, mas isso aqui, cara, nada mais é do que uma folha de sulfite frente e verso que não dá tanto trabalho. Não dá tanto. Isso não dá daqui tanto que eu achei trabalho. foda. Uma folha de sulfite, nada de grampo, uma dobra, conteúdo, uma folha bem utilizada para conteúdo, com contraste. Foda, cara. Não tem mistério, né? Eu acho que as pessoas, cara, podem se desafiar, todo mundo a tentar ter uma experiência dessa nas arquibancadas, sabe? Eu acho que toda a torcida e todo time merece ter uma zine, muito por causa disso que você falou, sabe? Porque é muito chato a gente ter que ouvir só o jornalista ou só o próprio clube. É muito importante que a gente não só fale, mas como que a gente se faça ouvido, né? Então eu lanço aí o desafio para as demais torcidas e demais torcedores, organizados ou não, né? Porque também tem essa, às vezes o cara fala, mas eu sou sozinho. Melhor jeito ainda. Acabou de sair um filme bem bacana. Eu queria lembrar o filme da menina que a mãe dela fazia uma zine meio punk também, quando eu era jovem. Aí ela passa a fazer, ela era meio isoladona na escola, passa a fazer uma zine. Cara, Mox. Isso. Mox. Depois você bota aí, ó. É um baita de um filme bacana que mostra o poder, né, que a informação tem. Porque às vezes a gente acha que pela internet que tá tudo muito livre, e não, cara, tem muita gente que tá calada ainda, tem muita gente que precisa ter voz. Isso também eu sempre procuro colocar, sabe, pessoas que eu vejo que estão em todo jogo, mas que estão sempre sozinhas. Eu chego nesse cara e falo, me fala a sua história aí que eu quero escrever aqui, sabe? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma vida bacana, velho. Com acho certeza. Que é importante ter isso. Com certeza. Maneiro. Cara, então pra gente finalizar com chave de ouro aí esse papo aqui nosso, que porra, foi muito bacana, eu tô muito feliz assim, cara, de trocar essa ideia contigo, de conhecer um pouco mais a sua história, a história do Anarquizando e a história do grupo que você está representando aqui também, e também conhecer também um pouco mais sobre o Santo André, né, que, como eu disse, eu tive essa aproximação por acompanhar um amigo de infância e aquilo dali ficou marcado assim pra mim, sabe? Então, foi muito bacana. Que dica cultural, assim, que sugestão, recomendação você traz na cena musical, literária, futeboleira? O que você traz aí de dica? A dica que não podia ser outra para essa semana, eu só não tô com ele aqui para mostrar, porque eu já acabei de ler, tá na casa do meu pai, que meu pai também torce pro Santo André, também tá lendo lá. É o livro do Vladimir, chamado Eles Calaram o Maracanã, que narra aí a história da Copa do Brasil 2004, que a gente ganhou aí no Maracanã, né? Mas como eu disse, começa lá em 2003, o Dene tá no livro, fala inclusive dele no Rio de Janeiro.
Esse é acho que o mais importante do momento. Como música, cara, é engraçado, mas esse ano é um ano que, esses últimos anos, a pandemia acho que pegou muito forte em cima disso, né? Para quem quiser aí conhecer a nossa banda, depois deixa um comentário aí ou no próprio Instagram, ou comigo aqui que eu faço esse envio. Para quem não é aqui do ABC e fica falando, pô, mas quais são as bandas aí do ABC? Eu acho que o 88 Não é uma banda bem bacana para a gente falar daqui também, que é da cena punk, e o DZK, que é uma banda mais old school. São as duas bandas que eu daria assim o maior destaque, mas tem bandas novas aí, o Molotov Attack, uma série de outras bandas que estão surgindo. Mas acho que são essas as principais dicas culturais aí. Eu tô fazendo. Eu voltei a estudar, cara, eu tô fazendo história. Então eu tô lendo muita coisa velha pra caramba. Tô lendo uns caras falando sobre as primeiras viagens pro Brasil, o pessoal aí do Rio, os Tupinambá aí no Rio de Janeiro. Então eu confesso que eu também não tô lendo tanta coisa mais atual. Tem uma galera aqui assim. no Museu Nacional. Museu Nacional, tem uma galera, né, um professor, Pacheco, que ele tem um projeto foda chamado Os Primeiros Habitantes. Já rolou exposição, já rolou um livro, coletânea. É um projeto muito bacana, que fala sobre essas... Esse aqui. Isso. Os primeiros brasileiros. Esse nós tivemos combinado, hein? Porque ele João é pai Pacheco de um amigo de meu. Isso, ele é pai de um amigo meu, então eu sempre escuto, vejo, acompanho. Ele é muito bom, ele é muito fera nisso, cara. Cara, muito ele tem uma imagem aqui que eu tô pra fazer uma camiseta. Até o fim aqui da live eu mostro ela. Que é uma camisa aqui, ó, mostrando o que é a América. Se não uma mulher, uma índia forte, carregando a cabeça de um cara aqui. Foda. Essa eu acho que eu diria que assim, eu já misturei o punk com o futebol e tal, eu acho que a próxima pegada minha agora é esse resgate, cara. Eu tô vidrado assim pelo século XVI e pela história pré-cabralina, pré-europeia aqui. É impressionante como esse país aqui, como esse país não, né? Porque não era nem um país, era essa área toda que envolvia a América Latina, como que é hoje, como era um negócio mágico, cara. Nossa, como a gente tá num lugar completamente mágico até hoje, assim. E você pega aquelas descrições, né? Aquelas coisas que eles escreviam nas cartas, como eles descreviam a paisagem, as pessoas, né? É uma parada meio louca, né? E aí você começa a comparar com algumas coisas que você encontra atualmente, né? E você fica falando assim, caralho, como assim que tem gente que ainda pensa dessa forma, né, cara? Parece que parou no tempo, né? Porra, é foda. Muito maneiro. Eu te sugiro procurar, cara, tem um livro chamado... Da nossa finitude e do tamanho que a gente é, né? Sim. A gente... Acho que também tem a ver com escrever um pouco isso, sabe? Às vezes a gente acha que o que a gente está vivendo é tão pequenininho, mas, meu... você deixar as coisas registradas é muito bacana, sabe? Você imagina que legal se a gente tivesse hoje 10 fanzines falando sobre o que era o estádio do Bangu nos anos 80 até a final de 85, um cara escrevendo ali em primeira pessoa. Pô, olha que loucura que teria sido isso. Ia ser foda. Eu lembro que a primeira coisa que meu pai meio que me obrigou a fazer quando a gente chegou em casa, vindo do Maracanã, naquele 30 de junho de 2004, ele falou, cara, pega um pedaço de papel e escreve o que a gente acabou de viver hoje. Porque daqui a um ano a gente já não vai lembrar dos detalhes, sabe? E é importantíssimo, porque o que a gente viveu, cara, tem que ficar registrado na nossa cabeça de uma maneira ou de outra. E eu fiz isso, eu tenho até hoje, de vez em quando eu passo para ler esse texto. Até depois eu dei uma resumida nele e transformei um post do blog falando sobre essa conquista. Putz, cara, a nossa vida é isso, sabe? Cara. A gente não, claro que dinheiro é necessário, né, meu? A gente também passei dessa fase de inocente de achar que dá para viver
sem trabalhar, infelizmente não dá. Mas a felicidade mesmo tá nas pequenas coisas, cara, nos parça, nos companheiros e companheiras que a gente tem na rua, na arquibancada, nas pequenas coisas que a gente curte. E é isso que eu acho que, na hora que a gente tiver pra morrer ali, você vai falar, caralho, podia ter tomado mais uma breja com aquele cara, com aquela mina. Com certeza. Isso que é o que temos. Com certeza. Pô, cara, lindo. Terminar dessa forma aqui foi lindo. Muito bom, muito bom. Cara, Mal, muito obrigado, cara. Foi um papo, assim, riquíssimo, sabe? Com detalhes, com muito afeto, muito sentimento aí. E, porra, futebol na veia, música, punk. Foi foda, cara. Tô muito feliz aqui com esse papo e, pô, que esse vídeo possa ser assistido por muitas e muitas outras pessoas para inspirar, para mobilizar ideias ou até mesmo apenas para refletir, sabe, sobre tudo que a gente falou aqui mas que, porra, se inspirar uma pessoa a criar uma zine sobre o seu time, sobre sua torcida, sobre sua cidade, porra, que crie, cara, que vai ser foda mesmo, tá? Ó, agradeço, cara, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção aí, numa segunda-feira à noite, aí, a gente aqui e tal. E, pô, pode contar comigo aí, vamos continuar trocando essa bola, essas ideias aí, pra manter esse contato. E que, de certa forma, todas essas ideias aqui que a gente trouxe possa dar continuidade, sabe? Que possa se desdobrar em outros projetos e outras coisas. Né? Valeu, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, parabenizo de novo aí pelo trabalho que você está fazendo, que, meu, puta, é maravilhoso. É uma pena que a gente provavelmente não vai ter futebol no estádio aí com torcida esse ano. Era uma oportunidade da gente se trombar, né? Porque eu com certeza queria ir. Sim. Não conheço Moça Bonita, não conheço o estádio do Bangu. E enfim, a minha última vivência de futebol foi em São Paulo. Em janeiro eu fui para São Paulo, assisti 4 jogos da Copinha. 2 no Canidé, 1 lá no estádio do Nacional e outro em São Bernardo. E fui no Museu do Futebol e tal, aí voltei pro Rio, assisti uns 2 jogos do Bangu e acabou. Entrou essa pandemia maldita e, porra, tô com uma saudade danada do futebol, mas eu tô com uma saudade danada de uma vida que as pessoas têm os problemas delas e não esses problemas que ganharam uma dimensão muito maior, sabe, cara? Porque é isso. Nesse sistema que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir terminar os problemas. A gente tem que lutar contra eles. Só que nessa pandemia, a gente tomou uma porrada inesperada, né, cara? E assim, a porrada inesperada com os problemas que a gente tem, tornou tudo ainda muito pior, né? Então, porra, eu espero muito que, porra, e tô tentando dar minhas contribuições aqui, que as pessoas, o menor número possível de pessoas passam fome nesse momento, passam por dificuldades e tal, mas eu sei que, porra, é um ideal que eu sei que é bem utópico, assim, porque a parada tá sinistra, até porque esse governo aí não ajuda em nada a gente, né? Então, porra, é foda, né? É foda. É uma tristeza, né? Como diz o Eduardo Bueno, é um governo vomitativo. Um governo que vai sair se tudo der certo na próxima eleição, seja lá o que entrar, eu não vou reclamar de nada, olha, eu vou te falar, nem do que eu sempre reclamei de nada, desde que esse cara... Pode crer, cara, pode crer. Eu não vejo a hora de ele entrar pro ralo da história, sabe? Não dá mais. E travou. Voltou. Pode falar. Tá vendo? Você fala mal do governo, até a internet eles te cortam. Pô.
Mas é isso. Pô, Tomara que obrigadão, entre cara. Eu que pelo ralo agradeço. da história, é isso. Tomara. Valeu, camarada. Um grande abraço, boa Valeu, noite mano. aí, tá? Valeu Um pra você abração. também. Abraço a todo mundo do Bangu aí, principalmente. Valeu.